ainda na página 1.b, a data, local, ocasião. Nós temos que mais ou menos saber quando é que Paulo escreveu isso, de onde ele estava. Isso nos dá um contexto importante para compreender esse livro. Nós achamos que a data foi mais ou menos no ano 57, 58, antes da sua viagem a Jerusalém para entregar uma oferta. Em Romanos 15, 26, fala que porque aprove a Macedônia e a Caia levantar uma coleta em benefício aos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Então, Paulo estava falando que sobre sua intenção de ir para Jerusalém para levar essa oferta. Em 1 Coríntios, capítulo 16, 1 a 3, ele fala, Corinto está em Acaia, e ele fala, quanto a coleta para os santos, fazei-vos também como ordenei às igrejas de Galácia. Então ele escreveu como ele ia fazer esse coleta. Segundo Coríntios também, capítulos 8 e 9, elaboraram essa coleta. Isso, mais ou menos, se você lê o livro de Atos, você pode ver em Atos 20, ele foi para Corinto, fez essa coleta, e em capítulo 21, ele fez a viagem para Roma e foi preso. Então, nós sabemos mais ou menos o contexto que ele estava falando em Romanos 15, 26 sobre essa coleta. E você lembra que em 1 Coríntios 16 e 2 Coríntios 8 e 9, ele descreveu as condições. Então sabemos que mais ou menos essa é a data em que foi escrita. Se você conhece bem o livro de Romanos, você sabe que Paulo foi preso quando ele foi lá. Então, essa razão que ele não tinha ido para Roma ainda, você lembra que quando ele foi para Jerusalém, ele ficou preso e depois de um tempo, eles levaram ele para Roma. Ele ficou preso lá para se defender perante de César lá. Então, Paulo não conheceu Roma ainda. Então, nós achamos mais ou menos esse é o período em que Paulo escreveu esse livro. Então, por isso, nós fixamos essas datas mais ou menos no livro de Romanos. O local, sabemos que foi ele estava em Corinto. Primeiramente, a epístola foi entregue por Febe, da igreja de Cencreia. Febe era uma mulher que, talvez uma diaconisa da igreja. Cencreia era um porto um pouco para o oriente de Corinto. Você lembra que Istmo de Corinto, mas vários quilômetros, eu não me lembro quantos quilômetros, um lado para outro. E Corinto estava no leste e Cencreia está no oeste. Então, Paulo entregou para essa mulher que era importante nessa igreja de Cencreia, porque ela provavelmente estava fazendo negócios em Roma e ele pediu para ela entregar essa epístola para os romanos durante sua visita. Então, a menção da palavra Cencreia indica que Paulo estava na área de Corinto. Em Romanos 16, 23, fala, sauda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Então, esse versículo está mencionando a pessoa de Gaio. Ele provavelmente é o mesmo Gaio de 1 Coríntios 1,14, que era parte da igreja de Corinto. Então, ele está falando, olha, gente, lá em Roma, Gaio, eu estou na casa dele agora, ele está mandando um abraço para vocês. Então, houve um Gaio na igreja de Corinto. Também era Orasto, porque no mesmo versículo, saudai-vos Orasto, tesoureiro da cidade, e o irmão quarto. Então, esse Erasto também saudou os romanos, e é provável que tenha sido o mesmo Orasto de 2 Coríntios 4:20, que foi deixado em Corinto. De fato, há uma evidência extra-bíblica de um homem que chama Erasto, que era o tesoureiro de próprio Corinto. Então, mencionando Febe de Cencreia, Gaio, Erasto, dá para entender que Paulo estava em Corinto quando ele escreveu essa carta.